Olá, minha turminha querida, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuem se cuidando, pois a pandemia ainda não acabou e é preciso redobrar os cuidados. Hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado as linhas retas e suas posições relativas. Vamos lá? Me acompanhem. Então, minha turminha, estão vendo a Proeneida aqui neste monte de linhas? Pois é. Vamos começar falando sobre as linhas retas. As linhas retas são linhas que não fazem curva e são formadas por infinitos pontos para as duas direções em que se estendem. Elas devem ser definidas dentro de um plano e, tomando duas ou mais, é possível analisar a posição de uma delas com relação à outra, as chamadas posições relativas entre as retas. Agora vamos conhecer um pouco sobre as retas paralelas. Duas retas são chamadas de paralelas quando não possuem ponto em comum. Ou seja, em toda a sua extensão infinita, não existe nenhum ponto de encontro entre elas. Uma boa ilustração para retas paralelas, embora seja impossível mostrá-las por inteiro, é essa que a Proeneida está aqui agora. Observem, eu estou entre duas retas paralelas que não possuem ponto em comum. Agora observem que eu estou aqui entre retas concorrentes. Então, o que seriam retas concorrentes? Duas ou mais retas são chamadas de concorrentes quando possuem um único ponto em comum. Nesse caso, é formado por um ângulo entre elas. Quando esse ângulo é de 90 graus, dizemos que as retas são perpendiculares. É o que nós vamos ver mais adiante. Calma, meus queridos, que a Proeneida já vai explicar. A propriedade mais interessante das retas concorrentes diz respeito aos seus ângulos, ou seja, ângulos adjacentes são chamados de ângulos suplementares. A soma de ângulos suplementares é igual a 180 graus. E ângulos opostos pelo vértice, que é o ponto de encontro das duas retas. Esse ponto de encontro dessas duas retas também são iguais. Então, observe essa figura onde a Proeneida está. Nós temos duas retas que são perpendiculares, que podem ser ou não concorrentes. Isso vai depender da soma dos ângulos suplementares. Vocês vão ver esse assunto melhor nas aulinhas de matemática, mas não se preocupe. O importante é a gente conhecer e saber diferenciar o que é uma reta perpendicular, o que é uma reta paralela, o que são retas coincidentes. Isso nós vamos ver mais um pouco. Vamos agora conhecer um pouco sobre retas coincidentes. Retas coincidentes, como o próprio nome já diz, são duas ou mais retas que se coincidem quando possuem dois ou mais pontos em comum. A propriedade, ou seja, o significado dessas retas é o seguinte: se duas retas possuem pelo menos dois pontos em comum, elas possuem todos os pontos em comum. Daí são chamadas de coincidentes. Observe essa imagem atrás da imagem da Pro, com o nome dessas ruas. Observe a quantidade de retas que acabam se coincidindo. E além das retas coincidentes, a gente consegue identificar também outras retas que nós já estudamos. Perceberam? Pois é. Observem a primeira imagem. Trata-se de uma imagem de retas concorrentes. Já na segunda imagem, nós temos um exemplo de retas concorrentes e que são perpendiculares. Na terceira imagem, nós temos retas paralelas coincidentes. E na quarta imagem, nós temos as paralelas distintas. Agora que vocês já conhecem sobre as linhas retas e suas posições relativas, vocês podem fazer uma linda composição, um lindo desenho, um lindo trabalho, que pode utilizar as técnicas de pintura, de colagem ou outras que vocês desejarem. Utilizando essas retas ou linhas paralelas, as linhas concorrentes e as linhas coincidentes que nós acabamos de estudar. E vamos ver o resultado dessa atividade, desse trabalho de vocês, dessa composição.
Usem a criatividade de vocês, que eu tenho certeza que vai ficar bem bacana, bem bonito. Bem, meus queridos, por hoje é só. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre as linhas retas e suas posições relativas. Continuem estudando, continuem se cuidando. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir lá no meu canal, canal da Proeneida. E continuem assistindo para ver alguns exemplos de linhas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Beijinhos, tchau, tchau, até a próxima aula. Exemplos de linhas horizontais, verticais, inclinadas. Bem simples. Vocês vão precisar de régua, uma folha de revista com a paisagem, uma folha de papel ofício, tesoura e cola. E vocês vão fazer os desenhos e os recortes. Podemos utilizar essas linhas também no dia a dia. Observem a linha do trem, a faixa de pedestres, as várias linhas que a gente observa nas ruas. As linhas também retas estão presentes na decoração desse pergolado, na escada, na decoração.